Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. E eu até pedi uma caneta a um amigo aqui para poder estar me ajudando, me auxiliando aqui um pouquinho. 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Glória a Deus. Quem achou, por favor, se põe de pé. Vamos ler a palavra. Glória a Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul e Ziglag, e esta ferido e queimado. E tinha levado cativo as mulheres que lá se acharam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os homens que vieram à cidade, ele a queimada, e as suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jazreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o filho sacerdote de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. E partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados, e estavam a passar pelo ribeiro de Besor. Acharam num campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram de beber água. Deram-lhe também um pedaço de passa de figos secos, e os 2 cachos de passas, e comeu, e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então perguntou-lhe Davi: de quem tu és? De onde vens? E respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. Meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos Queretitas, contra o território de Judá, contra o sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. E disse-lhes Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? E respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados em toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até o dia seguinte, e nenhum deles escapou.
senão só os 400 moços que montados em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo que havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que cansados estavam, e não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor. E eles saíram ao encontro de Davi, e ao povo que ele vinha, Davi aproximando destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. Davi disse: não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor e nos guardou e entregou às nossas mãos, o bando contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem e receberam partes iguais. Assim, desde aquele dia em diante, foi estabelecido por estatuto direto em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziglag, enviou os despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Atos de Betel, aos de Ramote, aos de Betel, aos de Ramote, aos de Negueb e aos de Jatir, aos de Arroer, aos Zinfomete, e vai embora aí. Amém. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós te pedimos, abençoe-nos nessa noite com a tua palavra. Que seja assim no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pois sentar, meus irmãos. Irmãos, como eu disse para você, eu não preparei nenhuma palavra especial nessa noite. Mas quando eu saí da reunião do conselho para cá, eu falei: vou pregar exatamente isso. E me veio à mente essa palavra, e por isso eu vou pregá-la para vocês nessa noite. A Bíblia conta essa história que Davi estava numa campanha militar, e quando ele voltou para o seu povo, encontrou o seu lugar todo queimado, tinham levado suas esposas, tinham levado os filhos do povo de Israel, e ele chegou daquela campanha militar muito cansado, e ele se sentou, e ele ficou muito triste em ver toda aquela situação. Imagine você, comece a pensar agora. Você chega na sua cidade, onde você é um líder daquele lugar, e você encontra tudo destruído, destruição total daquele lugar. E você não encontra a sua esposa, você não encontra os seus filhos, você não encontra os seus animais, você não encontra as suas riquezas, nada. E Davi olhou para aquilo tudo, e a Bíblia diz que no versículo 6, e Davi muito se angustiou. Davi muito se angustiou. Olha, irmãos, às vezes acontecem coisas conosco e que nós ficamos desanimados, ficamos angustiados, ficamos num estado de paralisia, ficamos parados sem saber o que fazer. É muito duro, foi para Davi, e muito duro é para todos nós quando acontece alguma tragédia na nossa vida.
No versículo 3 diz assim: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, suas mulheres, seus filhos, filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Você já passou por uma situação dessa? Talvez no ano passado você lutou, e deu tudo errado no ano passado. Você tentou de todas as formas resolver problemas na sua vida e você não conseguiu resolvê-los. Por ao contrário, as coisas pioraram na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. E você, num determinado momento, começou a se sentir tão fraco, tão desesperado, que isso trouxe um desânimo tão grande para você, que você decidiu parar. E você decidiu a não querer mais lutar. Você achou que não tem mais jeito. E é assim mesmo que as pessoas pensam. Quando passamos por uma grande prova, por uma grande luta, por uma grande tribulação, nós achamos que não tem mais jeito, não, tem que parar. E como Davi parou, sentou-se, chorou até não ter mais forças, diz a Bíblia. Há muitos de nós que parece que as forças já se acabaram, por causa de algo que aconteceu na nossa vida de muito trágico. Talvez não seja trágico para mim, talvez não seja trágico para a pessoa que vive dentro da sua casa, mas é trágico para você. E isso tem feito com que você se sinta fraca espiritualmente, e você não tem mais forças, não tem mais poder na sua vida. Você não quer mais lutar, você não sente mais ânimo para nada. Escute o que eu quero dizer para você nessa noite. O desânimo vem sobre todos. O desânimo vem sobre os bons e sobre os maus. O desânimo vem sobre pessoas boas que servem a Deus, por coisas que sobrevêm sobre a nossa vida que aparentemente parece desgraça, parece uma derrota total. Mas a Bíblia diz que Davi, que estava chorando e sem força nenhuma, no versículo 6, ele estava muito angustiado, porque o povo falava em apedrejá-lo. Mas de uma hora para outra ele chegou e pediu a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe para ele a estola sacerdotal. Eu não tenho tempo aqui para explicar sobre a estola sacerdotal, sobre o que ela significava, mas eu quero dizer que era uma espécie de oráculo de Deus, onde Deus falava por meio dessa estola sacerdotal. E quando ele trouxe essa estola sacerdotal a Davi, a Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. E aí ele disse assim: perseguirei, eu o bando, alcançá-lo-ei. E respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Irmãos,
Escuta o que eu vou dizer para você. Muitas das vezes nós não viramos o quadro da nossa vida. E nós não chegamos, escuta o que eu quero falar, não estou falando de sucesso por sucesso, mas nós não chegamos à nossa vitória, porque nós estamos ouvindo pessoas erradas. Você precisa ouvir do Senhor o que o Senhor tem para você. Toda angústia, sofrimento, batalha que você tem passado, você deve consultar ao Senhor e levar ao Senhor e perguntar ao Senhor qual o caminho que você deve tomar, o que você deve fazer. E o Senhor te dará a resposta que você tanto precisa. Ele respondeu a Davi, ele disse: vai e persiga-os. E a Bíblia diz, aqui, continuando nesses versículos, eu quero dizer que eu vou continuar nesse texto, porque hoje eu não tenho tempo, mas depois nós vamos continuar nesse texto. E partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardados ficaram. A Bíblia diz que Davi, na mesma hora que o Senhor falou com ele, ele tomou uma posição. Ele não ficou mais sentado chorando, mas ele se levantou e foi em busca da sua vitória. Eu quero dizer para você nessa noite a mesma coisa. Não fique parado, sentado, estagnado, pensando que tudo está perdido. Não está perdido. Você serve o mesmo Deus que Davi servia. E Ele está dizendo para você nessa noite: vá em frente, continue, porque eu vou te dar a vitória. E a Bíblia diz que Davi foi. E a história, você leu aqui, e depois eu vou continuar num outro momento, quando eu puder pregar mais sobre isso. A Bíblia diz que Davi recuperou tudo que o inimigo tinha levado. Ele recuperou tudo que o inimigo levou e ainda trouxe algo mais. E repartiu com todos aqueles que estavam com ele. Meu irmão, não há nada que você possa ter perdido nesse ano de 2015 que o Senhor não possa te dar em dobro no ano de 2016. Não há nada que você tenha aparentemente perdido que o Senhor possa recuperar para você. Ele vai recuperar para você, fazendo com que você mesmo seja usado por Ele para recuperar aquilo que você perdeu. Seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja no seu trabalho, seja nos seus projetos que você estabeleceu e talvez algo que você não conseguiu conquistar e você aparentemente parece que foi até destruído e roubado. Deus vai restituir a você, Ele vai dar a você tudo aquilo que aparentemente você perdeu. Amém? Agora, só a palavra de Deus pode nos levantar. Só a palavra de Deus pode nos animar. Só a palavra de Deus pode nos guiar e nos colocar no caminho certo. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é a seguinte coisa: não são as minhas estratégias, nem a minha capacidade, nem a minha própria estratégia ou habilidade que vai fazer com que eu seja um vencedor. Mas o plano de Deus para a minha vida, quando eu ouvi-lo e colocá-lo em prática na minha vida, de acordo com como Deus quer que eu faça, eu e você teremos a vitória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Não sei se você está entendendo, mas o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: para de ficar chorando, para de ficar sentado.
achando que tudo está acabado. Se reanime no Senhor. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Essa é a mensagem de Deus para nós. A Bíblia diz que Davi chorou, até ele não ter forças mais. E a Bíblia diz, em Efésios, capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não tenho força em mim mesmo, você não tem força em você mesmo, mas quando o Senhor vem e entra no negócio com você, não há quem te segure. O inimigo não vai prevalecer sobre a sua vida, o diabo não terá vitória sobre você, mas você vai ter vitória, porque você está com o Senhor, está na palavra dele, e ele te dará o que você está aguardando e esperando nele. Vamos ficar de pé.